Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tratamento de erros. Começando então a entrar no tema, né, que é uma das grandes vantagens aí do Elixir e também do Erlang, que é a tolerância a falhas, né? E a gente entender como é que funciona o tratamento de erros dentro do Elixir vai iniciar esse entendimento aí pra gente. Então eu já abri aqui o nosso projeto aqui no Code e uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Existem duas formas de a gente lidar com erros dentro do Elixir, né? A primeira forma é a tradicional, utilizando as exceções, né? Trabalhando com as exceções. Por exemplo, vou abrir aqui o EX e vou disparar uma exceção aqui. Pronto, eu disparei uma exceção, ou seja, eu disparei um erro, né? E aí com mensagem de erro, esse é algum erro aqui. Então quando eu disparo essa exceção, naturalmente aquele processo, né? Aquela função, ela não executa mais. Vou demonstrar isso na prática, tá? Eu criei o projetinho aqui, Elixir 21, certo? E eu já deletei aquelas informações default que sempre cria e eu vou criar uma função testar erro. A ideia é exibir na tela uma primeira informação no outputs, disparar um erro e exibir na tela uma segunda informação. A gente vai sair daqui do EX, né, e rodar o EX, o mix dentro do EX, porque daí ele roda o nosso projeto lá e eu consigo aqui no Elixir 21 testar erro. O que acontece? Eu exibi a primeira informação e aí ele estourou um erro e ele não exibiu a segunda informação, mas estourou o erro e disse qual era a linha, onde é que estava, onde foi que estourou esse erro, para a gente poder fazer o debug ali do que aconteceu. Existe uma forma de tratar esse erro, né? E esse erro ele pode acontecer de diversas formas, né? Ele acontece porque a gente realmente disse que tem que acontecer, ou seja, eu coloquei realmente esse erro aqui dentro. Por exemplo, se eu colocar aqui um número, certo? Um número. E o número for maior que 5, se o número for maior que 5, ele vai disparar o erro e não vai seguir, né? Se for menor, ele simplesmente retorna nil nisso aqui e segue adiante, né? Então, vamos fazer esse teste só para vocês entenderem aqui. Então, testar erro, eu vou botar aqui 0, que agora o argumento é obrigatório, né? Então, ele saiu pela primeira informação e pela segunda, mas se eu coloco 6, ele dispara um erro ali, né? Então eu defini manualmente que um erro fosse disparado através do raise, né? Que é uma função nativa aqui e informa aqui esse erro, né? Então, antes de passar para um próximo exemplo, né? Eu posso também identificar esse raise aqui com um módulo, né? Um módulo nativo ali de tipo de erro, né? Ou eu posso criar um módulo customizado para o meu tipo de erro, né? Por exemplo, esse erro aqui, eu vou dizer que ele é um runtime error. Ele na verdade já vem com runtime error por padrão, né? Então eu posso colocar aqui, ó, runtime error e message, e daí a gente consegue ver qual o tipo de erro que ele disparou, né? Vou dar uma compilada, recompilada. Deu um runtime error, mas também eu tenho o argument error. Eu dar uma recompilada. Então eu tenho esses tipos de erro que acaba identificando melhor o que aconteceu, né? A gente também pode criar o nosso próprio tipo de erro. E eu vou usar aqui o mesmo arquivo, só para facilitar aqui, não ter que criar um novo arquivo lá, tá? Eu posso fazer isso, né? E eu vou criar aqui o meu tipo de erro
pré-definido, né? Eu vou criar um def module aqui, module, e meu erro e def exception, para eu definir realmente o meu erro, e o meu erro ele vai ter como mensagem meu erro aconteceu, exemplo, né? Salvei, recompilo, ele vai compilar o meu módulo aqui, mesmo estando no mesmo arquivo, eu consigo fazer esse tipo de coisa, e aí eu posso disparar aqui o meu erro. E eu posso tirar essa mensagem, porque a minha mensagem padrão vai ser aquele message que eu coloquei ali no meu erro, tá? Então vamos aqui fazer um pequeno teste, recompilo novamente. Eu já vi aqui que deu um erro, né? Porque na realidade é meu erro, né? Então vamos aqui, recompilo, e agora eu vou testar o meu erro, e aí ele disparou o meu erro e deu a mensagem do erro, né? Se eu colocar uma mensagem customizada aqui, salvo isso, então ele substitui a minha mensagem padrão ali, tá? Então eu consigo criar diferentes tipos de erros, né? Porque daí eu consigo ter no log, né, dessa informação realmente o que aconteceu, certo? Obviamente esse tipo de coisa não garante, né, uma tolerância a falhas, mas ele define melhor qual é o tipo de erro que está acontecendo, e a gente consegue então trabalhar em cima disso. Por isso que eu disse, isso aqui é a porta de entrada para esse mundo do tolerância a falhas. Uma outra forma de a gente trabalhar com o erro, né? A gente tem o famoso, e aí talvez em outras linguagens sejam de outras maneiras, mas a gente tem o try rescue, tem o try catching também, né? E aí a gente pode utilizar isso para tratar o erro, né, que aconteceu. Então aqui a minha informação está disparando o erro e ele está simplesmente não executando mais nada, ou está devolvendo o próprio erro, né? Então se eu quero reconhecer que deu um erro, por exemplo, deu um erro nessa função, né? Eu reconheço que deu um erro nessa função e eu quero executar alguma coisa caso esse erro aconteça. Então eu uso um try rescue, né? Vou mostrar primeiramente como isso funciona dentro do EX, tá? Então, por exemplo, basicamente eu fiz um try e um rescue aqui. Então eu tento executar esse bloco de código. Se esse bloco de código me dispara um erro de exceção, né, um erro do tipo exceção, né, ele tenta salvar, ou seja, eu consigo mapear quais foram os erros que aconteceu, e baseado nesse erro eu consigo fazer alguma outra ação, né? Eu consigo recuperar aquele estado, né? Ou seja, foi um erro previsto, né? Então, aqui no código, se a gente for fazer, por exemplo, aqui na minha função Elixir21, eu crio uma função aqui, só tentar salvar, só para a gente entender aqui. Eu vou botar um try e eu vou dizer que o átomo casa é igual ao átomo prédio, certo? Né? E aí eu vou dizer, eu vou usar o rescue para poder tratar esse erro aqui, tá? Então, se tentar salvar, não tem nada a ver, não vai tentar salvar nada, é só por causa do rescue, né? Então vamos recompilar aqui. Fiz alguma coisa errada, faltou um do aqui, tá? Não posso esquecer que os blocos eles começam com do. Deu um warning aqui já avisando que tem uma coisa errada ali, né? Mas vamos fazer essa função funcionar aqui. Elixir21, né? Tentar salvar, né? De fato não são iguais. Realmente eu reconheço que vai dar um erro desse tipo, e aí eu tento fazer uma outra coisa, né? E aí eu faço isso. Já apenas dou uma informação. Eu poderia devolver false aqui. Se não der pattern matching aqui, então ele vai retornar a falso em vez de disparar o erro, né? Ou colocar uma outra coisa aqui, botar um átomo aqui. E aí a gente vai compilar de novo, e aí eu coloco, né, casa 1 falso. Se eu botar casa, ele vai retornar a casa porque deu pattern matching, e no pattern matching eu retorno o mesmo valor.
Então, outra coisa que a gente pode fazer, e isso aqui assim, é mais ou menos um padrão, então a gente pode fazer basicamente quando tiver esse tipo de cenário, né? Por exemplo, eu tenho um rescue aqui, e aí eu estou simplesmente pegando todo tipo de exceção que deu aqui em cima e tratando ela dessa forma, mas eu poderia identificar cada exceção, né? Por exemplo, vou colocar um aqui só para a gente saber que exceção que está dando e a gente coloca no pattern matching, tá? E aí a gente coloca, aí fica cada vez mais específico o nosso tratamento de erro, né? Na realidade aqui, casal, ó, deu um match em erro. Então o erro que deu aqui foi um match em erro. E a gente pode então fazer o seguinte, match error. Então se der match error, vem para cá. Então só tem essa possibilidade. Eu recompilei e não deu certo porque não é assim que se faz. Tá? Então é o error em match error. Ele é uma exceção, tá? Então ele trabalha dessa maneira diferente. Acho que é o único caso aqui que a gente vai ter esse tipo de trabalho aqui. Então por ser uma exceção a gente trabalha dessa forma, né? Ele valida dessa forma aí. Então a gente tem esse try, rescue, né? E a gente tem também um outro parâmetro, né? Ou uma outra palavra que a gente pode colocar aqui, que é o after. E ele vai fazer o que? Ele vai executar depois tanto do try, tanto do rescue, né? Depois de tudo isso acontecer, ele vai executar alguma coisa. E o que ele vai executar? Ele vai executar o seguinte bloco de código aqui, né? Então ele vai executar essa informação aqui. Agora o que é interessante é que o false ele foi exibido depois, né? Mas isso acontece porque isso aqui é o resultado da minha função, né? O resultado da minha função é o rescue, que o rescue devolve, né? Agora se a gente fizesse assim, ó, só para a gente fazer um teste, que eu queria mostrar para vocês era isso, ó. Nossa função ela devolve um resultado, certo? Tudo é computado, mas na hora de devolver ele vai devolver o valor em try ou o valor em rescue, certo? Essa é a verdade, né? Então tudo é computado, mas na hora de devolver o valor ele vai devolver o valor final ali, tanto do try quanto do rescue. Beleza, então a gente tem também outros mecanismos aqui para trabalhar com erros, que é o try-catch, né? Talvez esse try-catch seja mais conhecido aí quem vem da linguagem imperativa, né? Linguagem orientada a objetos. E o try-catch ele funciona da seguinte forma, né? Ele nos entrega o throw. E com esse throw a gente consegue manipular melhor o valor que apresentou o erro. Por exemplo, test try. Só para a gente testar aqui em português. Test try. Então vou botar try do e eu vou botar aqui um número, tá? Se x ele for 5, né? Eu vou disparar um erro, né? Um throw aqui, eu vou jogar um throw aqui x. Na verdade nem é x, isso aqui é num, né? Eu vou jogar um num. Se não cair nessa cláusula aqui, nesse if aqui, então ele vai seguir adiante e vai dar um puts. Pronto, então eu joguei essa informação para algum lugar e aí eu utilizo então o catch para pegar essa informação e trabalhar com ela aqui no caso do erro, né? E aí eu sei que esse num está aqui dentro agora e eu consigo, o valor errado foi. Então a diferença aqui, vantagem desse try catch é que eu tenho um throw e o throw ele vai jogar realmente o valor ou o que eu quiser para eu poder pegar aqui no catch e aí trabalhar um pouco mais claro e específico com esse erro. Vou recompilar aqui e vamos rodar o Elixir 21 test try. Então número 2 test try 2. O número foi 2, né? O número foi 2, então tá tudo ok. Vou botar aqui 6, ok, vou botar 5, né?
valor errado foi 5. E outra coisa que a gente vai ver aqui é o exit, né? O exit ele vai ser utilizado ali em processos, né? E aí a gente vai conseguir perceber quando um processo morreu e aí trabalhar em cima disso, tá? Então basicamente, se a gente, por exemplo, aqui tem um processo que é um processo, né? Quando a gente coloca uma execução, né, para rodar em background, por exemplo, ele está ali colocando dentro de um processo que está rodando paralelamente, né, ao nosso sistema. Por exemplo, eu vou dar um spawner aqui, que é a criação de processo através de um spawn. E aí eu vou rodar o que? Um io puts. Essa função própria está rodando em um processo separado. E aí ele rodou em um processo separado, mostrou para a gente aqui no console, né, através desse processo à parte, e o processo à parte teve um PID, que é um identificador de processo, certo? O problema é quando esse processo falha, a gente não consegue saber realmente o que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu vou colocar um exit, né? Um exit aqui dentro desse processo falhou. E o que vai acontecer? Simplesmente, né? Eu vou até colocar, vou fazer o seguinte, colocar aqui uma função porque daí fica mais claro, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, spawn fn tem argumentos, e aí eu posso colocar aqui um bloco de código e a gente consegue lidar melhor com esse tipo de informação aqui, porque fica mais claro de enxergar, tá? Vou dar um clear aqui, também embaixo, e aqui em cima eu vou colocar o que? Uma informação aqui, quando ele entrar nesse processo, né, a parte, né, e ele vai saindo. Na verdade é o fim do processo, né? Não tem mais nada para executar, ele inicia aqui e ele termina aqui porque é o bloco de código que me dá isso. E eu vou executar para a gente entender aqui passo a passo. Então, vamos executar, né? Não podemos deixar de executar aqui. Proc. Então, ele entrou e ele saiu. E ele devolveu um PID, né? Então, o resultado desse spawn aqui é um PID, certo? Então, ele entrou e ele saiu e devolveu um PID aqui. Então, para mim, o que eu tenho? PID. Então, o resultado da minha função proc é um PID, né? E aí, o que faz esse PID? Ele é um identificador para esse processo que está fazendo isso. Mas se esse processo quebrar, por exemplo, o exit aqui quebrou aqui. Será que eu consigo rastrear esse processo que quebrou ali? Vamos ver, né? Opa! Aparentemente ele executou perfeitamente bem, né? Eu não consegui rastrear, não consegui ver exatamente o que aconteceu. A gente simplesmente viu o que ele mostrou, né? Mas ele deveria mostrar o entrou e o saiu. Ele quebrou no meio. Ok, sabemos disso, né? Como é que a gente faz para saber, para ver que o processo quebrou, né? Então a gente tem que linkar esse processo que foi spawnado, né? Esse processo que foi colocado para rodar em background, né? Linkar a essa mesma função. E aí, quando ele linka com essa função consegue observar o que está acontecendo com todos os processos que foram criados a partir dela mesma. Então, para isso, eu simplesmente uso a função spawn link. E aí ela já faz isso para mim, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui se eu recompilar, né? Então, ó, entrou no processo e aí eu vejo que esse processo é 175, né? Que na realidade, né, é o shell aqui, né? Que chamou o processo principal, né? É o shell que chamou essa função, né? E ele entendeu que ali teve uma quebra e aí ele morreu junto ali. Ele entendeu, ele morreu e ele se restaurou aqui embaixo, ó. Você vê aqui que, inclusive, ele se recuperou da falha, né? Deu uma falha dentro do processo e ele se recuperou. Mas só para a gente entender que agora eu consegui rastrear
conseguir enxergar que realmente aconteceu alguma coisa e não ficou simplesmente obscuro. Então vou parar por aqui, não vou avançar nessa parte da tolerância a falhas, mas só para a gente entender, o processo quebrou o meu shell e o meu shell se recuperou, por isso que ele mostrou o cabeçalho aqui de novo do próprio shell. Tá? Então, ok. Basicamente, esses try e rescue a gente vai trabalhar com processos. Quando a gente for trabalhar com processos, porque a gente consegue lidar com os erros de exceção, né? Mas um padrão, né, dentro do Elixir, né, que a gente utiliza ali para trabalhar com erros, é utilizar as tuplas, né? Então, tuplas que retornam ok, e aí a resposta da função, né, resposta da função, e erro, e aí vem a mensagem de erro, né? Então, a gente tem que trabalhar, né? Não é porque é só convencionado esse tipo de tratamento, né? Mas quando a gente tem uma função que retorna uma tupla, um erro e um ok e um erro, a gente consegue lidar com as informações subsequentes. E aí eu quero mostrar então, nos próximos minutos, como é que a gente poderia fazer uma boa estrutura ali, né, de colocar as nossas funções em uma ordem, né, em uns trilhos, por exemplo. Tá? Então eu vou criar aqui 3 funções. Tá? Vou criar uma função de soma, ele vai somar o A mais o B, certo? Vou criar uma função de subtração, vou chamar de sub, ele vai subtrair o A do B, e eu vou chamar de multiplicação, o A do B, certo? Então essas funções, elas vão ter uma condição de entrada, né? Ou seja, o A ele sempre vai ter que ter um ok, né? Ele vai sempre ter que estar dando certo para ele seguir adiante, né? Então, se a função soma tiver essa cláusula aqui, né? Esse padrão, então eu realmente somo A mais B. E eu devolvo com ok também. Isso vai ficar mais claro quando a gente for executar essa função. E aqui também o sub vai ter um padrão OKA. E a gente vai fazer a mesma coisa. Se o OKA subtração, né? A menos B. Ok. E aqui a multiplicação também igual. Então sempre dependendo do primeiro termo, né? Por que isso, né? A gente vai mostrar aqui em alguns instantes. Então ele vai devolver aqui um A vezes B. Pronto, e a gente vai então criar aqui uma função que vai executar isso. Vou chamar de run aqui. E a gente vai entrar com um A, tá bom? E com um B, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, começar com OKA. E eu vou começar aqui a aplicar minha função soma B. Multi B. Ok. Como é que isso vai se comportar aqui? Vou recompilar Elixir 21 e run 5 e 5 para ficar um número mais fechadinho. Ok, 25, né? Então ele 5 aqui, somou com mais 5, deu 10, subtraiu de 5, deu 5, 5 vezes 5, 25. Ok, tudo certo, né? Mas se acontecesse algum erro aqui, por exemplo, né, eu vou dizer que a função de subtração vai disparar um erro, né? E não vai dar certo, vai dar um erro e não foi possível. Subtrair. Pronto, aí agora eu recompilo aqui. Obviamente ele vai dizer que a variável A nem a B está sendo usada, então eu vou comentar para a gente não ter esse warning aqui na tela. A gente faz de novo e aí ele disse simplesmente que eu não tenho uma cláusula para minha função, né? E aí eu vou colocar só nessa para a gente entender o que pode acontecer, né? Por exemplo, não deu esse padrão de ok. Não deu esse padrão de OKA, deu um padrão de error e uma mensagem, certo? Então, se deu padrão de erro e uma mensagem, então eu vou devolver o erro e a mensagem.
certo? Então se deu o padrão erro mensagem, eu devolvo erro mensagem e sigo adiante, né? Então o que acontece? Ele, na execução, o OKA, né, o soma deu certo, certo? O soma deu certo e ele foi para o sub B. E aí no sub B que deu erro, não foi possível subtrair. E aí em vez de ele executar essa cláusula e executar realmente a multiplicação, ele simplesmente devolveu uma mensagem lá. E aí me disparou o erro sem executar essa última informação aqui. Então ele parou aqui e devolveu o resultado do erro. Então basicamente a gente começa a trabalhar ali com uma esteira, né? Com uma linha, com a linearidade ali de ações. Então esse fluxo é muito interessante dentro do Elixir, né? Ainda mais usando os pipes. Isso garante uma visibilidade e garante que eu consigo executar se ele não disparar erro, né? Se ele disparar erro, eu vou ter o meu erro final ali dentro, né? Do run, e eu consigo ver o que aconteceu e aí trabalhar em cima disso. Mas basicamente, esse tipo de erro de tupla, dentro de funções, ok, né? Dentro de módulos, de uma maneira geral, beleza. E esse aqui dentro de processos, que aí você consegue trabalhar com aquilo muito mais perfeitamente, né? Então, tentei dar uma visão geral sobre isso. A gente vai trabalhar muito mais quando estivermos fazendo aí exemplos mais práticos, né? Então, mais para a gente entender que existem esses elementos de trabalhar com erros. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né? Curta, né? Se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, né? E até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre criar scripts, né? Criar executáveis ali com CLI, com Elixir, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente já viu um pouco sobre isso também, criando uma task no Mix, mas pensa agora em criando algo mais independente, né? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo e até então o próximo vídeo.